E já estamos de volta, né? Estava aqui dando uma atualizada nas redes sociais. Aliás, hoje, mais uma vez, né, quero agradecer aqui. Estamos batendo recorde de novo de participação, isso é muito bacana. É claro, né, que essa série de entrevistas está mexendo um pouco aí, né, com as redes sociais. O pessoal está querendo participar e participe mesmo, tá, gente? O Gilberto vai colocar aqui na tela o nosso WhatsApp para você mandar também a sua pergunta, né, ou o seu comentário a respeito das entrevistas. Sempre lembrando, né, segunda metade do programa a gente dedica para essa entrevista. Hoje os candidatos do PSDB estarão aqui comigo, né, para você conhecer as propostas deles. Mas eu falei na última entrevista com o Michel, né, dessa questão da gente praticar a nossa cidadania, da cidadania ativa, né, que é uma das coisas que a nossa sociedade tem que perseguir afinco, né, com afinco, e nós teremos aí, né, estamos tendo, na verdade, né, já começou a Semana da Cidadania. Vou pedir para o Gilberto colocar na tela aí, porque a programação, gente, é grande, tá? É grande. Nós vamos tentar resumir aqui, porque tem muita coisa bacana. Como eu disse, é a semana inteira dedicada a essa questão, né, dos eventos relacionados à cidadania, mas eu trouxe reforços para explicar o que vai acontecer na Semana da Cidadania, né? Porque a Cláudia e a Valéria estão aqui comigo, porque é muita coisa, né, gente? Bom dia, sejam muito bem-vindas, né? Eu primeiro queria que vocês explicassem para a nossa audiência, né, de onde vem a ideia dessa semana dedicada a essas questões relacionadas à cidadania, né? Eu sei que é um movimento nacional, né, faz parte da Organização Nacional dos Observatórios, mas eu queria que você explicasse um pouco qual é a dinâmica, né? É envolver a população? De onde surgiu essa ideia, Valéria? Sim, então vamos lá. O Observatório Social de Teresópolis é ligado a uma rede, né? É o Observatório Social do Brasil. Do Brasil. E nós trabalhamos com monitoramento de contas públicas, mas um dos pilares do observatório é voltado para a cidadania. Então, a rede Observatório do Brasil faz, uma vez no ano, uma semana voltada à cidadania. Então, esse ano é de 14 a 20, na realidade, no Brasil é de 14 a 19. E como nós conseguimos mais uma parceria, nós vamos fazer de 14 a 20, porque tem tanto evento que né? uma semana não comportou. Aliás, a Cláudia vai falar sobre isso, né? Que bom Sim. que a gente conseguiu um monte de serviço, Muito. né, Cláudia? Legal, bacana. E o que está englobado, né, nessa ação? Porque a gente tem muita ação em espaço público, né? Tem muito serviço sendo prestado. Então, a pegada esse ano vai ser atividade física, né? Legal. Aí, quando o observatório me convidou, por causa da questão da escola, né? 30 anos numa escola, você participa de várias esferas. Então, nas primeiras reuniões, a gente começou a ver qual era a possibilidade. Você acha que eu consigo uma aula de capoeira? Acho que eu consigo uma aula de kickbox, uma aula de vôlei. Nisso, nós vamos ter atividade a semana inteira com esportes que, às vezes, nem tanto está na mídia, né? Porque o Brasil fala muito futebol. E é uma coisa que não tem na nossa Semana da Cidadania, é o futebol. Ou seja, vamos deixar de lado um pouquinho essa popularidade, vamos trabalhar também. Agora, quem está em casa e às vezes não consegue fazer essa relação, né? Esporte e cidadania, gente, isso é uma relação direta, quase que umbilical. Tá no esporte os conceitos de cidadania, de práticas cidadãs, né? De envolvimento com as questões sociais. Quem pratica esporte, já teve a oportunidade de praticar esporte, sabe muito bem que uma coisa está relacionada com a outra, não tem jeito. E a gente tem aqui uma dificuldade muito grande. Eu vou compartilhar com as minhas amigas do Observatório, porque agora é uma queixa de ex-esportista, né? Os nossos cenários de prática esportiva em Teresópolis são muito deficitários, muito deficitários. A gente tem aqui, né, uma potencialidade de esportistas enormes. Nós somos destaques no jiu-jitsu mundial, né? Não estou falando nem em competições regionais ou nacionais, somos destaques mundiais, no hóquei sobre patins, né? O vôlei, poxa, o que está acontecendo com o vôlei? Os atletas do vôlei estão tendo que se reunir, juntar dinheiro para poder participar de competições. Isso não é legal. E começa na escola, né, Cláudia? Não tem jeito, Exatamente. né? Na escola, a gente vê a habilidade dos alunos para atividade física. E são inúmeras, né? E que não tem como expandir aquilo ali no formato que a gente tem.
né? Então, nós encontra um muro, né? Encontra um muro. Então, a Teresópolis ainda tem bastante assim, oferta, só que privada, né? Pois é. Esse ano, na semana, né, nós conseguimos inúmeros profissionais que estão abrindo a porta do espaço deles de forma gratuita para mostrar a possibilidade que tem dentro da cidade, porque apesar de ser privado, é um custo assim que atinge, porque a questão da valorização. O que você prefere? Você gastar aquela sua mesada, assim, que seja R$50, só com bala e chiclete? Ou se você entrar para o esporte, você já começa a pensar melhor na alimentação, no que você vai ingerir. Então, você consegue uma meia bolsa numa academia dessa, porque todos esses profissionais estão abertos a isso. Né? E estão engajados em projetos sociais também, né, Cláudia? Exatamente. A gente vê esses profissionais do esporte até criando esse tipo de ação, porque sabem que precisam dar essa resposta à sociedade e estão vendo, né, nos seus contextos sociais, a coisa indo para um lado não tão agradável. E sabem que a sua atividade pode mudar essas realidades, né? Isso é bacana. Né? Porque o esporte tem as duas vertentes, né? Porque você vai dizer, o esporte te afasta da droga. Depende, porque dentro do esporte a gente também vê a questão da droga, mas tudo é uma questão de direcionamento, né? A presença da família acompanhando, porque não adianta falar assim, meu filho está dentro da academia, mas a família precisa acompanhar essa criança até a academia, tá vendo de vez em quando ir lá, né? Porque todo lugar tem de tudo, então compete a família acompanhar essa criança, esse jovem nessa ida ao esporte. Eu compartilhei com vocês uma situação que eu passei há um tempo atrás, né? Já falei sobre isso aqui, mas vou voltar a falar porque é uma coisa que me incomodou muito. Eu sempre fui aluno do Edmundo Bittencourt, né? Estudei minha vida inteira lá no Edmundo Bittencourt, fui atleta representei o Edmundo Bittencourt em competições que na época a gente participava de competição regional, né? Era chique o negócio. Era uma tristeza para a gente conseguir, mas a gente ia. Mas eu fui, depois de muitos anos, né, não vou nem falar quantos, mas muitos anos depois, eu fui fazer uma matéria lá no Edmundo Bittencourt e eu me deparei com a quadra do Edmundo Bittencourt trancada, com cadeado. E eu lembro que desculpa a Cláudia que é professora, mas eu matava o vôlei para assistir a aula. Era o contrário, né, que eu estava sempre na quadra jogando vôlei. Isso me impediu de ser um aluno bom? Não, eu compensava depois estudando mais, né, pesquisando mais, participando mais das aulas que eu participava. Nunca tive dificuldade assim, em termos de proficiência estudantil, mas me chocou muito ver a quadra fechada. E depois eu fui me informar, eu fiquei sabendo que não tinha profissional de educação física suficiente na escola para dar conta dos alunos e tinha que ter a supervisão. Isso me deu uma sensação muito ruim de que foi lá que eu aprendi o esporte, e o esporte me fez viajar, conhecer muitos lugares, e eu pensei logo, eu falei, poxa, essa geração está sendo privada dessas oportunidades, porque o esporte é uma porta aberta para a cidadania, né? Você começa a praticar a cidadania na prática esportiva, né? É a questão da relação social, do respeitar o outro, do ser competitivo, evidentemente. Mas ver uma escola com um cadeado numa quadra me chocou bastante naquele momento. Eu acredito que a escola precisa ver que o esporte não é só o lazer, né? Através do esporte você consegue a disciplina, o respeito, né? Às vezes aquela criança muito agitada, através do esporte ele consegue conter algumas emoções e aquilo ali ele vai levar para o resto da vida dele. Né? Então, eu já tive a experiência de dirigir escola, então na minha época realmente quadra tinha uma escala, que escola muito grande, mas todas as turmas tinham acesso àquilo ali, não tinha as turmas maiores, porque tem isso, né? Os maiores querem estar à frente de tudo. Então a gente precisa assim praticar aquilo que a gente acredita. Se eu acredito no esporte, eu sou de uma família que todo mundo pratica atividade física, eu tenho que o meu discurso tem que acompanhar a minha prática. Verdade. Né? Então, a questão da cidadania está aí. Está junto, né? Tem que estar junto. Não tem jeito. Não tem que acompanhar. Não tem atalho, gente. A coisa está relacionada. Agora, o observatório eu costumo dizer que é um trabalho silencioso, né, Valéria? É um trabalho que às vezes as pessoas não conseguem perceber, mas é porque é assim mesmo, né? É um acompanhamento cidadão de algumas práticas. A sua base de atuação
é o acompanhamento de processos licitatórios, né? Enxergar nesses processos não só a legalidade, mas também a moralidade e outros aspectos legais que precisam ser trabalhados. E ao longo de tanto tempo de atuação, o Observatório tem tido práticas e tem tido resultados muito bacanas. E que também, durante a Semana da Cidadania, são expressados, né, Valéria? É um momento também para dar uma prestação de contas para a população, né? Sim, nós estamos no mês, inclusive, de prestação de contas, de apresentação de relatório. E nesses 2 anos e meio de atuação, nós já conseguimos economizar mais de 10 milhões para a cidade. Então, é um número expressivo que, embora não pareça muita coisa, mas é um trabalho de formiguinha e que vem dando um bom resultado. É uma mudança de cultura na realidade. Exatamente, uma mudança de cultura. Para você que não entende muito bem essa coisa do processo licitatório, você sabe que toda compra pública, em regra, tem que ser feita com essa modalidade. Você tem algumas modalidades que são, né, isentam a disputa, mas são absolutas extravagâncias. A regra mesmo é o processo licitatório. Mas é um processo extremamente burocrático e tem que ser assim. O que o Observatório faz, através de um trabalho, de um olhar técnico, é enxergar dentro dessa disputa se existe alguma coisa que está com um preço acima do mercado ou se está sendo garantido a possibilidade de muitas empresas disputarem. Você sabe, quanto mais disputa, mais cai o preço, melhor para a gente compra com um preço melhor. E o principal, né? Se esse item comprado está sendo efetivamente distribuído, está sendo efetivamente utilizado pela sociedade. Aí é que está, e que eu acho o mais importante do trabalho do Observatório, que é garantir a eficiência daquela compra também, né, Valéria? Que aí, sim, aí é uma coisa que a gente não tem acesso. E o Observatório, por ser uma entidade constituída para isso, tem esse acesso. As autoridades precisam responder às demandas que o Observatório manda, né? Porque o Observatório não foi criado, né, apenas pela vontade das pessoas. Ele foi instituído, inclusive, em lei, né? Isso é importante frisar, sim, né, Valéria? a Lei 12.527, a Lei da Transparência, é em cima dela que a gente trabalha. Então é importante que vocês saibam disso tudo, né, Cláudia? Uma coisa que eu acho importante dizer é que qualquer pessoa pode participar do Observatório, Exatamente. desde que não esteja afiliada a nenhum partido político. Não pode ter filiação partidária. Isso é uma coisa importante que as pessoas, assim, nós estamos num período eleitoral. Fala assim, mas o Observatório está aparecendo agora? Vai ter gente que pode questionar isso. Tem sempre alguém que fala umas besteiras dessas. Mas pode ficar tranquilo que a atividade do Observatório está apartidário, mostrar a capacidade que o cidadão tem de interagir dentro da cidade em que mora. É verdade. Isso. E é importante que existem alguns grupos de trabalho. Por exemplo, você gosta das questões relacionadas à saúde, né? Tem o grupo que trabalha com a saúde, né? Então tem essa aproximação com os interesses também, né, Valéria? Sim, nós trabalhamos com voluntários e voluntários ligados à área de direito, à área de saúde, são técnicos voltados para isso. E o importante também é que o Observatório conta com a participação de muitas instituições importantes, e eu friso aqui, inclusive, o próprio Unifeso, que tem oferecido uma mão de obra muito bacana, né? Porque, olha, gente, imagina, eu vou falar para vocês, vocês sabem que eu sou estudante de direito, né? Essa lei 8666, né, que é a lei das licitações, é uma das leis mais malucas que eu já vi na minha vida, né? É muito doida mesmo, ela é cheia de contraditórios. Se você não tiver um profissional bacana, né, do teu lado, que entenda essa lei, né, é difícil. O nego te passa a perna mesmo, com facilidade. Você cai na historinha dele fácil. Que bom que o Observatório tem pessoas bacanas e que bom que a instituição como a Unifeso está lá junto, participando, né, ajudando. Isso é bacana, é importante a gente frisar essa participação. Sem dúvida, né? E a Unifeso está participando de quase todas as atividades também da Semana da Cidadania. Além de participar colaborando no Observatório, está trabalhando na semana. Está junto também, né, Cláudia? Essa você já contava, essa parceria era boa. Essa já era certa. Então, vamos falar das nossas atividades. Vamos lá, vamos passar. Na segunda, nós começamos com a capoeira no Clube Comari, com o professor Janjão, que dá gosto de ver a pessoa fazer aquilo que ama. Você trabalhar a atividade que você ama é uma coisa muito linda. As crianças tiveram uma aula de história através da capoeira. É muito legal. É brilhante ver a capacidade. Uma fala dele com as crianças foi assim: você quer viajar sem gastar? Entre para a capoeira. Hoje ele mandou uma mensagem para a gente, já estava no aeroporto, ele vai para a África. A capoeira, a gente tem representantes da capoeira teresopolitana no mundo inteiro, né? Dando aulas,
sendo profissional mesmo. Então, né? assim, o amor pela atividade dele é uma coisa, assim, admirável, isso né? é muito legal. Na primeira chamada, porque assim, eu tive a primeira reunião, aí a cabeça chegou em casa a 1000 por hora pensando na mesma hora. Todos os sims que nós tivemos foi assim, na primeira chamada. Não precisou nem convencer, né? Não. Foi só explicar. Não. Aí nós já tivemos a capoeira. Tivemos o Cine Show também, abriu as portas para passar o filme do Léo Bittencourt, Reminiscências, para um grupo de alunos. Hoje nós temos na Academia Gato Guerreiro, no Meu Dom, uma atividade com eles, assim, Academia de Jiu-Jitsu. A proposta ali fala judô, porque é de onde veio o jiu-jitsu na questão das quedas, rolamento. Porque se você fala para o aluno, vai ter uma aula de jiu-jitsu, eles estão achando que vão para a academia para lutar. Não é isso. Né? Então, é uma demonstração do que é a atividade física, né? O primeiro contato. Nós teremos amanhã uma aula de zumba com uma ex-aluna minha, a Nath Bravo. Nath, né? A Nath está... Sucesso aí em todas as aulas aí da Exatamente, cidade. ela está licenciada, né, por um problema de saúde, mas abriu as portas, né, porque foi uma coisa emergencial no caso dela, mas ela abriu as portas, vai ter quem dê a aula para essas crianças, prestando atenção no que tipo de música. Né? Tudo isso foi pensado. Na sexta-feira nós teremos uma aula de kickbox na Academia X-Front, com o Xandão, que é também um parceiraço nosso. Legal. Teremos uma caminhada no Parnaso com a equipe Rota Certa, que é a qual eu faço parte. No Clube Comari também vai ter vôlei. Na praça vai ter vôlei com a Sandra. Ontem no jantar... Sandra é nossa medalhista olímpica, tá, gente? Exatamente, é só nata, tudo selecionado. Ontem no Hotel Atos também o Rogério abriu as portas, né? Legal, nós tivemos uma confraternização muito legal, com o objetivo também de arrecadar fundos para o observatório. Aliás, o Rogério está me devendo a visita aqui, hein, Rogério? Olha, estou esperando você até agora, hein, amigo? Tivemos a apresentação de dança do ventre com a Carolina Falck, o grupo dela maravilhoso. Eu nem consegui conhecer a pessoa, a Carolina pessoalmente, foi tudo pelo Zap e ela na mesma hora a Carol já esteve com a gente aqui também no programa. Uma graça, super profissional. A gente não pode deixar de falar da equipe da Secretaria de Educação, né? Porque toda a logística de que escola ia participar, como seria esse acesso, eles nos ajudaram muito. Vamos ter também o Lizardo com a terceira idade, é super parceiraço. O Lizardo é o rei da mulherada, gente, ele manda mesmo. Vai ter o Espaço Pleno Corpo, que são 3 profissionais maravilhosas. Se não conheço pessoalmente todas, só conheço uma, mas estarão lá com aula de alongamento e pilates. E a turma do pedal no domingo. Bacana, quer dizer, eu posso até ter esquecido de alguma, porque é muita não, mas não tem problema. atividade. Se a professora Cláudia esqueceu de alguém, tá aí, ó. Tem a programação inteira lá no nosso Facebook também. Pode procurar no Facebook do Observatório também, que já está lá postado. O importante é que você não perca, e são muitas as atividades, tem muita coisa. Tem um dia a mais que o Brasil inteiro, que bom, né? É esforço, né, da equipe do Observatório aqui. E é importante que você participe, é importante que você se conscientize. Também, Anderson, fazer a chamada, nós teremos 3 palestras na Unifes, aberto à população. Muito legal. Hoje nós temos a professora Roberta, às 7 horas, na Biomédicas. Amanhã nós temos a Ana Torres, também na Biomédicas. E na sexta-feira, o juiz, Dr. Caio. Então, nós teremos 3 palestras maravilhosas. Amanhã é trabalhista, muita gente tem muita dúvida com as novas leis trabalhistas. A Ana Torres vai fazer a palestra. E na sexta-feira, o Dr. Caio vai falar sobre a justiça, a nossa atual justiça. Verdade, né? Ó, 2 professores meus, hein? Professor Ana, professor Caio, Hugo, hein? Uma coisa que a gente podia aproveitar também é a questão das parcerias. Nós tivemos inúmeros profissionais que foram parceiros nossos. Né? E essa parceria precisa ao longo do ano inteiro, né? Em várias instâncias, né? Eu acompanho o seu jornal e vejo sempre o Gilson da Casa do Café. Sim, parceiraço. Então, agora, essa semana, ele colocou uma caixa com um banner do grupo Juntos Somos Mais, que é um grupo de articuladores que arrecada alimentos e monta cestas básicas para algumas famílias cadastradas. A gente atua onde o poder público não consegue chegar,
né? Então, não é um assistencialismo, é uma coisa imediata. Né? Então, aquela necessidade real. Exatamente. E o Gilson abriu as portas da casa dele mais uma vez. Né? Então, a gente tem que enaltecer um profissional desse. O Gilson realmente merece nosso aplauso, é um cara que está sempre disposto a ajudar, e isso é muito importante. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Valéria nem ia participar, eu que falei, não, senta aqui que você vai falar também, tá? Ia deixar só a Cláudia aqui, jamais faria isso, jamais, né? Obrigado pela participação, parabéns por mais uma semana que seja bastante exitosa. Amém. E a casa está sempre aberta para vocês, fique à vontade, tá bom? Okay, muito obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco meu amigo Jorge está de volta, gente. Vamos falar hoje de desafios. Desafios de gestão. Olha só, tem eleição para prefeito agora. E aí, como é que a gente faz? O que dá para fazer? Eu já disse que é muito pouco tempo para fazer alguma coisa, mas é tempo suficiente para estragar ainda mais, né? Então, fica de olho. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente está de volta.